Mais um Digcast no ar, Tiaga! Amo o melhor job do mundo! A gente é muito emocionada, tá, Carol? Eu também sou. Não repara. Tanta emoção junta. Gente, olha só essa mulher que a gente tá recebendo aqui hoje. Ela é executiva, professora, mística, fera no marketing, sabe tudo sobre estratégia de patrocínio. Uma mulher autêntica, casada, sem filhos e não quer tê-los. E o jeito que a Carol fala isso, gente, abraça as mulheres que também tomaram essa decisão. Seja bem-vinda ao Digcast, obrigada. Carol Lima! Muito obrigada, meninas. Obrigada, tô adorando estar aqui, que bom. Que legal. Obrigada pelo convite. Uma Obrigada honra a te você. receber aqui, Que Carol. isso, a honra tá aqui. Ô, Carol, e olha, antes de você se apresentar pro pessoal que tá ouvindo o Digcast, a gente gosta de falar uma coisa aqui pra pessoa já deixar o arroba dela, pra não passar essa informação. Então Pode já deixar. deixa seu arroba e conta pra gente quem é Carol. Nossa, gente. Carol é uma mulher que faz muita coisa. Bom, meu Instagram é @carolglima. Lá você vai ver de tudo. Não é só a vida executiva, a vida de... É a vida real. É a vida real. Lá eu posto o que me dá na cabeça. E eu amo te seguir, tá, Carol? Quero deixar isso aqui. Amo, porque é muito legal te seguir. É muito gostoso. E eu sou uma pessoa que... até escrevi isso para vocês. Eu sou uma pessoa que foi criada por mulheres, né? Tive uma história aí de ser criada por 3 mulheres sensacionais. E... nisso eu cresci com muita visão de a gente construir o nosso caminho, né? Como profissional, como pessoa. Então, eu aprendi isso muito com a minha mãe, aprendi isso muito com minhas irmãs. E isso me pautou para a vida, né? Então, eu sou formada em relações públicas. Aí eu fui me especializando em marketing nessa vida. E, geralmente, a arte de comunicação ela leva muita gente para o marketing, né? Tem muita gente que fica ali naquela área, mas ela tem esse caminho, que é muito interessante. E comecei a trabalhar desde faculdade, com estágios mesmo, coisa pequena que fui aprendendo, né? Fui galgando o meu caminho. E aí, a grande empresa primeira que eu fui trabalhar foi a Localiza. Aluguel de carros, onde eu cresci como profissional mesmo. Lá eu fiquei um bom tempo da minha carreira. E aí, eu sempre fui muito, assim, eu falo que um tempo da minha vida eu era mais, vamos colocar, acomodada, conformada, assim, com a minha vida, tanto pessoal quanto o meu trabalho. Mas aquilo eu fui me desenvolvendo e eu fui vendo que muitas situações, tanto no pessoal, no profissional, não me cabiam mais. Então, eu sou meio assim, né? E isso eu fui me desenvolvendo assim. Então, eu sou muito incomodada, né? Então, assim, é claro que todo mundo gosta de um confortinho, né? Mudar não é fácil, não. Mó mentira quem fala isso. Né? Traz um desconforto. Né? Mas, diga. Só te interrompendo, mas é rapidinho, porque eu lembrei de uma frase aqui muito boa que é assim, todo ser humano procura a zona de conforto, porque quem não quer o conforto? A gente quer conforto na nossa vida, a gente quer ter vários confortos durante a vida. O que a gente não pode cair é na zona de acomodação. Exato. Conforto e acomodação é diferente, né? É diferente. Então, eu acho também, assim, eu não sou muito dessa, não. Eu acho que você tá confortável, tá tudo bem também, sabe? Se você quer ficar ali, tá tudo bem. Eu acho que a gente tá julgando muitos outros ultimamente, né? Então, eu acho assim, mas eu sou uma pessoa que... Inquieta. Eu sou inquieta, né? É claro que a gente já tá numa idade, como profissional também, como pessoa, que você quer ficar mais, mais estável, né? E eu tô um pouco assim agora, eu tava até comentando isso hoje com uma amiga, como eu estou me sentindo assim, de querer ficar mais estável, mas eu passei por uma fase muito incomodada, onde eu segui em vários ramos de negócio, como profissional, inclusive, então fui galgando aí. E hoje estou aí. Ai, maravilhosa. Ô, Carol, a gente aqui quer falar de muitos assuntos com você, porque a gente tem muita coisa para conversar, mas lendo sobre você, pesquisando sobre você, uma coisa que me marcou muito, que você falou, que você não quer ter filhos, né? Não. Então, assim, vamos começar por esse assunto, porque eu achei tão interessante a forma como você colocou. Isso que a gente falou aqui, que é uma forma que abraça as outras pessoas que também tomaram essa decisão, é muito bonito. E você falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que você falou, desde criança, eu nunca
nunca quis ter filho. E aí eu falei, gente, mas que engraçado, como que pode? Desde criança já tinha isso na mente. Porque a criança, naturalmente, ela pensa, vou ter filho. Quando eu crescer eu vou ter 3 filhos, 4 filhos. Vai chamar Lara, Clara e Laura. A criança menina. A criança menina. A criança menina. Mas a criança... Aí depois a gente vai crescendo e vai vendo que, né, não é bem por aí. Mas você falou que desde criança não queria. Eu era uma criança, eu não sei se por exemplos em casa. Eu era uma criança, eu tinha lá as minhas bonecas, o meu bebê, né, naquela época, tinha. Mas, assim, com os 10, 12 anos ali, a gente brincava muito de Barbie, essas coisas, e a minha Barbie sempre era mega empreendedora. A minha Barbie, eu tinha o Ken de namorado, assim, só de acessório, mas eu tinha, era salão, eu pedia essas coisas. Eu tinha o salão da Barbie, eu tinha a lanchonete da Barbie, eu tinha todas essas coisas que a Barbie sempre estava trabalhando. Mas eu acho que as crianças também, elas seguem muito do que elas veem em casa, né? Eu acho isso um grande exemplo. E eu via minhas irmãs, que eu tenho uma do meio, que é 10 anos mais velha que eu, e a mais velha é 13 anos mais velha. Eu vi elas trabalhando e estudando. Então, eu acho que aquilo ali... E minha mãe trabalhando, né? Então, eu acho que aquilo ali foi me envolvendo de uma forma. E eu era cobrada por estudo, essas coisas. E eu sempre falava, assim, minhas amigas... Eu tinha uma amiga, uma melhor amiga de infância, que eu chorava de rir dela. A gente ia ao shopping... Ela era bem emocionada, sabe? Pisciana, emocionada. Ela olhava, assim, para a vitrine e falava assim, gente, meu marido vai vestir esse terno. Ela ficava fantasiando. Eu olhava assim e falava assim, por que você não olha o negócio para você? Sabe? Então, eu já tinha meio que uma mentalidade, assim, tipo, não. Né? E eu falava assim, eu não quero ter filho, não. E as meninas davam nome para as crianças. Eu falava, gente, eu não quero, não. Se eu tiver uma menina, vai chamar não sei o quê, mas só para entrar na onda. E eu cresci falando isso. Assim, né? E é claro que eu sou uma pessoa... que passou por vários processos de autoconhecimento, eu faço terapia, como vocês falaram, eu sou muito mística, eu tenho meus tipos de terapia, inclusive, mas é uma decisão que eu vim pautada nela, não por influências de ninguém, muito pelo contrário, se fosse para minha mãe, eu já tinha uma criança em casa, né, mas... Eu vim pautada, assim. Então, e foi uma decisão que eu tomei para a vida e eu sou muito tranquila com isso, muito confortável, assim, o conforto, né? Mas eu sou muito tranquila com essa decisão, né? Então, é uma coisa que é minha mesmo, assim. É legal, né, você falar isso de uma forma tão tranquila, assim, porque, como você falou, tinha boneca. Gente, não é que a pessoa que não quer ter filho não gosta de criança. Não, eu amo criança. Não é nada disso, né? A Flavinha, que já participou aqui do nosso podcast, ela fala disso também, né? Ela é diretora numa grande empresa, 50 mil funcionários, né? E muitas vezes ela é questionada, assim, agora tá faltando só casar e ter filho, né? E ela falou disso, né? Como que ter uma mãe narcisista, que foi o caso dela, né? E isso ela fala disso abertamente, impactou no fato dela não querer ter filho e o quanto ela está bem com isso. Porque essa é a maravilha do autoconhecimento, né, Carol? Porque, assim, é entender, isso é meu ou isso é do outro? Exato. Então, assim, esse é um desejo meu ou isso foi uma coisa que eu trouxe, né? Do meu contexto, mas que, na verdade, no fundo... eu gostaria de ter. Isso. Então, eu acho que é isso que é o maravilhoso, que é o que a gente estava falando aqui antes, é a liberdade de escolha, gente. Exato. Tá na zona de conforto e quer ficar lá, mas é uma escolha sua, tá tudo certo, é isso. Ninguém tem que encher o saco de ninguém, assim. Exato. Mas o que a gente fala muito aqui é as mulheres terem liberdade de escolha, né, Carol? Porque a gente sabe que, muitas vezes, né, a gente vê mulheres brilhantes, mulheres maravilhosas, mas que não conseguem viver aquele potencial porque estão ali, né? Com a pessoa bosta do lado, Exato, né? E, assim... tem um eu contexto... já tive pessoa bosta do meu lado. Quem nunca? Quem nunca? Então, eu já tive pessoa bosta. Papo para outro podcast. Então, eu acho que é isso que é muito importante, né, da gente entender. Porque, assim, né, sempre tem aquela pessoa que fala assim, lá, não é dela, né? Ela cresceu naquilo, é o ambiente e tal. E, assim, quando a gente passa por isso, né, e tem o autoconhecimento ali como um dos pilares que nos guiam, isso deixa a gente muito tranquila para você poder falar com essa tranquilidade e abraçar outras mulheres que não têm tanta tranquilidade para falar sobre isso, que tomaram essa decisão e que elas não conseguem verbalizar isso, né? Eu fiz um Reels uma vez, de vez em quando eu faço uns Reels, assim, no Instagram. E eu fiz um Reel sobre isso, que ele deu 11 mil visualizações, assim, e eu tenho 8 mil seguidores, assim, é muito alto, né?
E eu estava em casa, falei assim, deixa eu falar. No Dia das Mães eu fui falar sobre isso. E eu falei justamente isso, tá tudo bem, né? Se você tem também essa escolha, se você também tomou essa decisão na sua vida, tá tudo certo. Né? Então, acho que vem vários questionamentos que o outro te coloca. Você também passa por uma fase na sua vida em que você se questiona, você fala, será é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Quando eu entrei no meu relacionamento atual, foi uma coisa que a gente conversou. E eu tenho uma enteada de 10 anos, né? Então, foi uma coisa que a gente conversou. Isso eu deixei muito claro, isso desde o início, porque também você não pode... Sim. Né? Ir contra o sonho ou a vontade do outro que está com você. Então, você tem que deixar isso muito claro, né? Eu acho assim, que você não pode matar ali uma vontade. É uma coisa muito para sua vida, muito séria, né? Mas eu sou ficcionada com criança. Adoro, amo, e eles comigo, eu com eles, então, assim, não quer dizer nada disso. Isso é muito legal, e você tem uma enteada, né? Você falou isso pra gente também no formulário, eu achei tão interessante. Eu tava ouvindo um podcast com a Manuela Dávila, ela tava falando que ela tem um enteado que mora com ela, não sei como é que é o seu caso. Não, a minha não. E o dela, assim, desde sempre o enteado mora com ela, assim, ele tem uma relação com a mãe, mas é mais distante, então é uma criança dentro ali da rede familiar dela. Entendi. E ela falou que é o relacionamento mais difícil que ela já teve na vida. Não é fácil. Porque ela não é a mãe, mas mora com ela. Então, ela tem que, de alguma forma, educar. Só que tem outra pessoa que ocupa aquele lugar. Não é fácil. Ser madrasta também é outro podcast. Mas é porque você lida com outras histórias. Você lida com uma história de alguém que viveu uma história e viveu, inclusive, uma separação dos pais. O que não é fácil, né? Para uma criança. Não é fácil para nenhuma criança, não. Né? Para ninguém, nem para um adulto. Eu acho que, né? Você vê seus pais, você já é adulto separando, para uma criança que dirá. Você lida com aquilo. E você, ao mesmo tempo, tá na sua casa, você também tem o seu jeito. Aí, o pai dela tem o dele também de criar. Então, às vezes, você fica num lugar meio estranho, sabe? É um papo que dá... Nossa dá senhora, pano pra manga, né? Eu dou aula disso. Eu fui madrasta por 12 anos no meu primeiro relacionamento. E ela ficava realmente com o pai tinha guarda, os pais dele, então eu meio que criei essa menina por 12 anos. Eu a conheci, ela tinha 1 ano e meio. Meu Deus. E aí, quando eu terminei, ela tinha 12. Então eu tenho PhD. Entendi. Então, quando a gente for fazer um podcast sobre isso, a gente vai chamar a Carol. Mas é legal a gente falar sobre isso. A gente nunca falou sobre esse tema. Isso é um assunto sensacional, porque não é fácil. Quem que olha pra essa mulher, gente, que é madrasta, né? Tem até uma moça que eu gostava muito de ver algumas dicas dela. Todas, eu sei, uma coisa madrasta, sei demais. Porque assim, eu também, Carol, eu me separei há quase 2 anos, né? 1 ano e meio. E eu passo muito por isso, assim, só que de uma outra forma, assim, eu fico pensando... Como mãe, né? É como mãe, porque assim, eu me coloco, às vezes, ele ainda não tem uma madrasta, mas eu sempre penso nessa relação, eu falo, poxa, como que essa relação vai se dar? Porque é uma pessoa que tá ali, desconhecida, que tá junto com os meus filhos, e aí tem esse lado. E aí, por outro lado, eu tenho hoje eu tenho um namorado que tem 2 filhas e ele é o padrasto dos meus filhos também ali. Então, gente, é uma relação tão complexa que a gente tem que entender, assim, por isso que a terapia tem que estar sempre em dia. Porque se você tá com a terapia um pouquinho atrasada, dá errado. Ferrou. A minha tava de férias, eu falei assim, que dia que você volta? Atende online, hein, bem? Eu preciso. Quinta-feira eu tô lá. Né? Porque a gente realmente precisa. É um processo mesmo. E nós mulheres, né, os homens também, mas nós somos múltiplas. Então, assim, são vários caminhos e tudo impacta, né? Tudo impacta em como é que tá a nossa vida profissional, em como é que a gente lida com os problemas do dia a dia. Então, a gente precisa estar com tudo rodando para que as coisas fluam, né? Com certeza. Eu acho que é um assunto muito vasto. Não, e muito rico, viu? Faremos. Exatamente. Muito rico. Mas foi legal, Carol, que você trouxe aqui também. E eu acho que vocês vão abraçar também muita gente. Com certeza. Isso, sabe? Há tanto as mães, né? Legal ver o lado da Bruna, como, né? Que você falou, com a mãe também. O pai também, né? Vamos ouvir os homens também.
Mas a madrasta é complicado. A gente tem que entender realmente onde é que a gente está. Uma vez eu escutei um negócio que, né, o filho, quando ele nasce, ele muda a dinâmica do casal como um todo, né? Então, é muito comum mesmo pessoas separarem, depois que tem filho. Sim. Ele escancara ali algumas coisas que não tinha antes, né? E uma vez eu escutei isso numa psicóloga, que ela falou assim, Natália, numa relação de 3, sempre um sobra. Olha que louco isso. Mas é verdade, e é deve mesmo. ser Então, mesmo. assim, a relação da madrasta com o pai e a criança, né? Então, assim, vai sobrar aí. Sempre um sobra numa relação de 3. Então, assim, como que essa dinâmica vai se dar de uma forma ali... quais ferramentas, né, que você pode usar ali para poder, né, não ficar com esse sentimento ali, quem que tá sobrando agora aqui dos... E de vez em quando você descabela mesmo, você dá uma pirada. Dos 3, né? E assim... Você dá um surto, você dá um, assim... gente. Ser humano, né? A gente, não tem jeito, né? E Seres passa muito humanos. isso, às vezes, né? Tipo assim, a relação do filho, né? Tem ali uma coisa muito visceral com a mãe. Sim. Então, se você não prestar um pouco de atenção... E aqui eu não quero levar pro lado ONG do macho, não, tá, Bru? Porque ONG assim... de macho. Falar, ai, coitado do pai. Não, né? Mas assim, se a gente não tiver ali um pouco atenta ali, né? Quem que talvez vai estar ali um pouco fora ali? Então, eu acho que pra mim foi muito esclarecedor quando eu... Mas é verdade. Quando ela falou isso, que eu falei, gente, é mesmo. Então, assim... E, Carol, assim, entrando pro lado... Um pouco do lado profissional, assim, que você é tão múltipla e a gente sabe, né, que hoje você tem aí uma carreira que ela desenvolveu muito pautada no marketing, no branding, né? Você tem isso muito forte. E nesse caminho, você decidiu lecionar, você é professora também. Eu sou professora. Né, Carol? Como que isso veio, assim, o ensinar para você? Como que é isso hoje? O ensinar para mim, ele veio... Eu sempre fui muito cara de pau, sabe? A verdade é essa, é um pouco da minha característica, assim. Eu era uma menina que na escola minha mãe era chamada porque eu imitava todos os professores para todo mundo na sala, fazia mesmo as imitações perfeitas e 2 não gostaram, aí chamaram minha mãe na escola, fazia. Olha, pra você ver, era um talento. Fazia, era stand-up, né? Praticamente. Então, assim, dos professores rolarem de rir, 2 não gostaram, chamaram minha mãe, assim, eu lembro da cena, eu com ela, no diretor, ela olhando assim pro diretor, tipo, ele falando com ela tipo assim, nossa senhora. Então, eu sempre fui muito desenvolta para falar em público, muito desenvolta. Esse foi um primeiro ponto, assim. Ser professor é só isso? De forma nenhuma, né? Eu não sabia se eu sabia ensinar. Mas um dia, eu me lembro direitinho, eu estava na Localiza, eu olhei, assim, eu devia ter 2 anos, eu tinha 2 anos de empresa. Eu comecei a pensar muito na minha vida e falei assim, naquele primeiro momento, eu pensei assim, eu preciso de um plano B. Porque Capricorniano, ele é assim, quando eu aposentar, quando eu ficar mais velha, o que eu vou fazer? Olha lá, eu pensando com 20 e poucos anos. Capricorniano. Aí eu falava assim, eu preciso, uma profissão que seja interessante. Eu falei assim, eu quero começar a dar aula. E aí eu fui procurar alguns meios de eu enviar meu currículo, de fazer esse movimento. Eu sabia que as faculdades estavam começando a olhar muito, além do professor que precisa se ter mesmo doutor e tudo mais, o professor que tinha experiência de mercado. Da prática, né? Os alunos estavam pedindo isso muito uma época, e hoje pedem cada vez mais. Cada vez mais. Mas eu sabia disso. E falei assim, bom, eu conhecia a mãe de uma grande amiga minha amiga de infância, que é a Beth. Ela falou, Carol, me dá seu currículo, que ela trabalhava na UNA, eu vou entregar. E vamos ver, mas assim, não te garanto nada, não sei. Eu entreguei e depois de um tempo eu fui chamada para uma banca e me pediram para eu fazer uma aula sobre promoção de vendas. Nessa época, na Localiza, eu era assistente de marketing promocional, que era promoção de vendas. Meu trabalho era parcerias estratégicas para a empresa, para um nicho de clientes, e além dos patrocínios, algumas coisas. E aí eu fiz uma aula, peguei alguns livros, fiz uma aula. Cheguei lá, era uma banca gigantesca, eu quase morri do coração. Foi um dia que eu passei mal quase, porque um tanto de professor, eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, falei, vou calçar a cara. Aí fiz e consegui. Aí ele falou, uma hora a gente chama, e chamou rápido. E aí eu comecei a dar aula na UNA,
né? Aqui em BH. E eu Muito comecei nova, a dar, né, Carol? eu comecei a dar aula de promoção de vendas. Eu era quase da idade dos alunos. Eu comecei a dar aula de promoção de vendas. E aí, de promoção de vendas, eu fui passando para outras possibilidades. Então, o coordenador, ele vai vendo suas aptidões. Aí, uma disciplina que chegou para mim depois foi comportamento organizacional. Aí eu falei, gente, mas como é que eu vou dar aula de comportamento organizacional? Isso é uma coisa que parece de RH. RH total, né? E tudo. Ele falou assim, eu lembro dela falando, ela falou, não, você tem uma vivência executiva que dá para você pegar muita coisa do que você vê e pegar a teoria aqui também. Aí eu fui estudar. Uhum. E foi uma disciplina que eu amei, inclusive, ela me marcou, assim. Acho que eu dei aula de comportamento organizacional há uns 2 anos, assim. Mas aí eu fui cada vez mais afunilando. Então, eu fui ficando muito no marketing, gestão estratégica de marketing, promoção de vendas, marketing promocional. Até eu chegar, eu tenho uma grande amiga, que é a Maria Flávia, que é uma doutora, é minha guru na área quando eu falo em lecionar, para mim, ela é uma referência. E ela falou assim, Carolina, deixa eu te contar. Tem uma disciplina na pós que eu acho que é a sua cara, que é atitude empreendedora. Olha. Porque ter atitude de empreendedor não quer dizer se falar sobre empreendedorismo em si. É você falar da atitude do empreendedor no seu dia a dia, como profissional, né? No mercado de trabalho. Então, essa disciplina mudou minha cabeça. Que é como se fosse uma atitude intraempreendedora, na verdade? É uma atitude de empreendedor mesmo no seu dia a dia. Quais as atitudes de um empreendedor que você pega para a sua carreira? Quando você fala assim, parece até uma coisa de coaching, mas nada a ver. A gente falava muito, e nada contra coaching, mas eu tô falando assim, que parece, né? O piegas do coaching, né? E, na verdade, eu estava falando, a atitude empreendedora é você trazer elementos do empreendedorismo, inclusive aprender sobre, e que você pode, inclusive, aplicar dentro da empresa que você está, intraempreendedorismo, né? Como que você aplica e empreende dentro do seu trabalho mesmo, na sua empresa, ali no seu dia a dia, né? E ela mexeu muito comigo. Aí foi ela que me incomodou, que eu falei assim, gente, eu não estou empreendendo em nada, eu não sou intraempreendedora, eu estou lendo, estou estudando. Eu falo que o conhecimento, ele pode ser seu aliado, como ele pode ser aquele que vai te incomodar muito. Porque quanto mais você lê e entende, aquilo pode te deixar, né, tranquilo ou pode te incomodar. Não, quanto mais a gente aprende, mais a gente se sente incomodado e menos você consegue ficar no lugar onde você tá. Por isso que o conhecimento, ele é tão importante. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso que o repertório, né? A gente fala assim, a gente fala muito de repertório aqui, eu digo. Por isso que o repertório é tão importante, porque o repertório, ele amplia a sua visão. Exato. E quando você vê, não tem como desver. Eu li, exato. E então eu lia, fazia cursos, ouvia Maria Flávia. Aí a Maria Flávia Bastos? Que tem um livro? Ah, que legal! Então, assim, eu ia vendo aquilo, gente, eu falava assim, não. Aí eu já estava no processo de me incomodar, essa disciplina foi, assim, uma chave, virou minha chave. E aí, depois de um tempo, eu não consegui mais ficar lecionando como bacharelado, sabe? Eu dava aula em curso tecnólogo e dava aula em bacharelado. E trabalhava durante o dia na Localiza. Então, eu saía da Localiza, assim, voando para a ONU. Eu saía da Localiza, era 6h30. Eu não sei como é que eu consegui fazer isso. Até hoje, eu não sei. Assim, tem hora que eu olho para trás e falo assim, como é que pode? O que eu fiz, sabe? Porque era bem desgastante. Mas eu sabia que aquilo ia me firmar como professora. Porque uma vez professor, você é professor forever. Para sempre. Então, aquilo iria me firmar, sabe? E aí eu fui investindo também, na hora que eu vi, era uma profissão também. E não o plano B. Aí eu falei, nossa senhora, aí eu tive que começar a escolher minha vida e a ver. É claro que teve uma hora que eu vi que uma coisa estava atrapalhando a outra. A minha vida executiva estava, sim, atrapalhando a minha vida como professora, e minha vida como professora estava atrapalhando a minha vida como executiva. E aí? Aí que eu falei assim, ou eu diminuo... Agora eu acho que eu já estou numa época, eu já tinha, 5 anos dando aula, quando isso aconteceu. Então, eu falei assim, agora eu preciso parar de lecionar em bacharelado e tecnólogo. Porque a carga horária é muito maior e professor de tecnólogo e bacharelado, gente, leva muita coisa para casa.
Você tem que fazer prova, você tem que fazer trabalho, você tem que lançar notas, né? É aluno que te vê... Se você está lá no Cafundó do Judas, tem um aluno te chamando. Então, assim, é muito pesado. E executivo, você tem que bater meta, você tem que fechar contrato, você tem que não sei o quê, né? Então, eu dei um burnoutzinho nessa época. Aí eu falei, não, agora deixa eu escolher os caminhos aqui. Aí eu fiquei em pós. Em pós até hoje eu tô, né? Então, é modular, é sob demanda, né? Então, a pós é dar 5 aulas, fechou seu modo. Você tá até na Conquer também, né? Na Conquer eu fico à disposição das meninas, né? Mas eu sou na Conquer, eu sou mais in company. Ah, eu vi mesmo, legal. É mais in company, né? Que são empresas que pedem sob demanda também alguns tipos de treinamentos voltados para liderança, voltados para marketing, voltados até para vendas, um pouco. E aí as meninas vão te perguntando se você tem disponibilidade, geralmente é à noite, um horário que é mais tranquilo para mim, enfim, online. Então, tem umas coisas assim que eu pego. Legal, Carol. Carol, e assim, eu já trabalhei em grandes empresas também, multinacionais. E você também tem uma carreira aí muito vasta, né? Você trabalhou em grandes empresas, depois você foi para empresas pequenas, você construiu uma marca do zero, e aí hoje você está numa grande empresa de novo. E aqui no DIG, a gente trabalha com mulheres que estão nessas diversas fases, tanto da jornada, quanto mulheres que já têm uma grande empresa, ou trabalham em uma grande empresa, ou saíram de uma grande empresa, estão montando o seu próprio negócio. E hoje, a gente vê que o fit cultural é importantíssimo, né, dentro das empresas. Sim. E eu acho que a cultura numa empresa grande, ela, em alguns pontos, é diferente de uma empresa pequena. Completamente diferente. Né? Então, assim, você pode ter até alguma interseção ali, mas são dois tipos de negócio que eles naturalmente vão acontecendo diferente. Exato. E qual que você acha que é a maior, assim, pra quem tá nos escutando e tá, não sei, talvez numa dúvida, tá numa grande empresa e aí tá indo pra uma pequena, como é que você vê essa diferença e qual que você acha que é o grande ponto de cada uma? O grande ponto da empresa pequena, qual que é? É você ter uma oportunidade, às vezes, de estar mais próximo da diretoria, de se tem uma presidência, às vezes tem, né? O fundador está ali, né? O dono da empresa mesmo está ali, né? Você tem uma possibilidade de conversar com o dono, às vezes, né? E isso é muito interessante, porque você consegue captar dele aquilo que ele realmente busca, aquilo que ele está sentindo. Como eu formatei áreas de marketing, muito assim, eu entrei várias vezes em áreas de marketing que estavam, assim, quase degringolando, né? Porque eu falo que a área de marketing é uma área muito complexa, por menos que as pessoas pensem. Nos pequenos é muito. Porque se exige muito de uma área de marketing quando se é pequeno. Se espera muito de uma área de marketing. E não tem budget para ter todas as pessoas que precisam. Plenamente. Né? Se não vende é por causa do marketing, se a empresa não está performando é por causa do marketing, se a empresa está desconhecida é por causa do marketing. Tudo. Isso é muito... Numa empresa pequena... E quem é o marketing com uma pessoa? Exato. Uma pessoa e um estagiário. É sempre assim, né? O coordenador e o estagiário. Eu brincava, numa época que eu entrei na Intralote. Eu lembro que eu falava assim, gente, eu sou coordenador de mim mesmo. Não tinha ninguém na equipe, a gente estava montando, enfim. Mas o pequeno, ele tem esse desafio e tem um lado positivo de você estar mais perto dos cabeças ali da empresa. Né? Então, eu acho que você tem essa possibilidade de entender mais de perto o que eles querem realmente, o que é preciso realmente. Né? E você, às vezes, tem essa oportunidade e eu gosto muito disso, de montar a equipe. Eu gosto muito, assim. Então, às vezes, tem essa possibilidade, né, de você montar a sua equipe, ela tá mais ali, naquele dia a dia. O dia a dia com as pessoas é mais próximo. Né? Então, eu criei laços muito fortes com as pessoas nessas empresas menores, assim. Apesar de eu ter criado nas grandes também. Mas, não sei, ali você tá mais, sabe? É aquele universo seu ali, né? E a cultura nas empresas menores, que você pode perceber, ela não é tão... É raro as exceções, né? Existem as exceções, inclusive. Mas ela não é tão desenhada e estruturada como em empresas grandes, né? Que tem uma área para cuidar justamente desse assunto. Tanto de
a força da marca dentro da empresa, o intraempreendedorismo, a comunicação interna, essa parte da cultura. As menores, não se tem tempo. O empreendedor, ele não se... Desculpa, assim, né? Eu acho isso muito balela de livro. Não se tem tempo para fazer isso, gente. Assim, é muito complexo. Até se tenta, né? Eu vejo que... Mas nem tem que ser, eu acho, Carol, a prioridade número 1, assim, eu também né? acho, tipo assim, Então, tem a cultura é quando você vê o jeito mesmo das pessoas. E ela vai se revelando, né? Era a cultura isso, vai se revelando. Era exatamente isso que eu ia falar. Ela vai... Os pequenos são assim, eles vai se revelando. E cabe a você tentar entender. É isso. Né? Agora, quando você chega numa empresa grande, a cultura ela já vem muito forte até no seu processo de seleção. Sim. Até nas suas conversas, até quando você... aí eu falo que a gente tem que ter muito... todo profissional, eu acho que uma das coisas que a gente mais tem que desenvolver é visão sistêmica, é visão do todo, né? É ler cenário. Eu falo que, assim, a gente precisa ter uma capacidade de desenvolver, de ler bem o cenário que a gente está inserido, né? Qual que é o papel de quem quer quê, como é que é essa cultura aqui dentro, como é que ela funciona, de onde que ela vem, de cima para baixo, de baixo para cima, está todo mundo integrado na mesma, ou está muito separado, como é que isso é, né? Então, eu acho que a empresa grande, ela já vem até nos treinamentos que você passa, no início, no onboarding ali, você está entrando na empresa, você vai lendo muito sobre, você faz treinamentos muito sobre, e aí você já tem aquilo mais escrito para você, né? Bem escrito. Mais estruturado, né? Bem estruturado, bem pautado, né? Ela vem com isso muito pronto e cabe a você entender e ver se você se cabe ali. Por causa das suas crenças, do que você acredita, e se você está bem com isso. Né? Eu hoje sou bem com isso. Né? Então, tá tudo certo. Mas a pequena, você está mais perto, você está mais próximo e a identidade se revela. E eu posso fazer uma pergunta polêmica, claro. só para a gente finalizar esse assunto? Onde você acha que é mais fácil crescer? Nossa, porque o meu pensamento, eu acho que ele vai contra um pouco o senso comum. O que você acha? Eu acho que é mais fácil crescer na pequena. Porque eu acho que na grande você pode até... Você já tem mapeado ali um plano de carreira. Mas tem tanta gente que tá né, lutando pela mesma coisa que você, que eu acho que é mais difícil você chegar onde você quer. Porque, assim, você chegar como num cargo de diretor de uma empresa, mesmo que seja uma empresa que fatura milhões, uma empresa média... É muito mais fácil do que você chegar num cargo de direção numa empresa gigante. Eu acho também. Eu saí da Intralote, assim, crescendo, entendeu? Mas é porque foi um projeto, a proposta que eu recebi para assumir uma parte de patrocínios de evento inaugural da Arena MRV, que era uma coisa que eu amo fazer. Aí eu falei, ai, Senhor, Jesus, a glória. Aí eu falei, foi muito dolorido eu sair da Intralote, porque eu estava muito bem. Né? E fui para a Arena. Mas eu estava num processo de crescimento assim na Intralote. Era para eu chegar, eu acho que se as coisas eu ia chegar num cargo bem alto, assim, né? E pela empatia e muito fit que eu tive com o diretor na época, a gente se dava muito bem, a gente trocava muito, né? Se ouvia muito, era muito, muito bacana essa relação. Então, eu concordo com você, assim, eu acho que na grande você tem muito mais passos aí para dar. Talvez você tenha mais clareza, né? Mas você tem mais clareza. A chance eu também eu concordo, eu acho que você tem mais clareza na grande, assim, mas realmente é mais difícil, né? É mais difícil. Mas eu acho que quando você tá mais experiente, a experiência traz umas coisas boas pra gente. Você também aprende a ser um pouco mais paciente com essas coisas, assim. Eu, pelo menos... Eu aprendi, eu era sangue no olho, assim. Hoje eu sou muito mais, não quer dizer que eu não tenho ambições, eu tenho. Mas eu sou mais quieta nesse aspecto, assim. Eu observo e vejo quando será a hora, se é uma hora interessante. Porque essa geração que tá chegando, eles querem sair de estagiário pra direção, né? Eles estão assim... Praticamente. Né? Eles não têm menor paciência. Não, mas isso você lida na pequena e na grande. Gente, assim. Total. Concordo, na pequena e na grande. Você olha e fala assim, ô, gente... Você acabou de chegar. Então, vamos acalmar. Assunto para outro podcast, né?
que, né? Eu dei aula sobre isso, sobre essa desafio, geração. né? Desafio que tá todo mundo passando. Então, né, não é brinquedo, não. Mas eu acho que toda geração tem os seus Sim, altos né? e baixos, né? E assim, gente, a gente precisa te contratar. Então, você vai ficar só reclamando, ou o que vai fazer com isso, né? Então, assim, né? E, Carol, você falou uma coisa que é um assunto que a gente sempre traz aqui também, sobre branding e marca pessoal, né? E você citou o exemplo da RAM, assim, a RAM é agro, mas a RAM é luxo. Então, assim, tem um posicionamento, né? E hoje, né, Carol, a gente vive um mundo de muito palco, pouco bastidor. Não tô generalizando, né? Mas assim, isso... A internet traz isso muito forte, né? Para algumas pessoas, né? Quando você conhece, você fala assim... Não tô acreditando que é nisso, né? Ou então, outras pessoas surpreendem a gente positivamente, né? Quando a gente conta e fala assim, putz, essa pessoa é tudo isso mesmo da internet, enfim. Mas a gente vê muito palco, pouco bastidor. O que você acha que hoje as pessoas precisam, independente se tem empresa, se empreende na carreira, tá? O que você acha que hoje são elementos para as pessoas terem uma marca pessoal forte, empresas com marcas fortes? Marca pessoal, né? Isso a gente falando do ser humano em si, como profissional, como pessoa. Uma das coisas que eu acho que você tem mais que estabelecer é as suas raízes mesmo, né? O famoso propósito, que também é uma palavra... Que ficou também, né, meio prostituída, infelizmente, assim, né? Porque o verdadeiro, assim, é igual eu falo com vocês, eu aprendi sobre propósito... Lá, quando eu comecei a dar aula de empreendedorismo, com um guru da minha vida, que é o Simon Sinek. Sim, maravilhoso. Que criou o Golden Circle. Aí você entende realmente qual que é o cerne de se ter um porquê. Uhum. Por que a gente tem que ter um porquê mesmo. Que, né? Gente, é o TED mais visto do mundo, não à toa, né? E uma das coisas que a gente, inclusive... como atitude empreendedora, depois eu dei aula de empreendedorismo e inovação no IBMEC, até hoje eu tenho essa cadeira lá na pós, eu faço um exercício desse com os meus alunos, né? Porque a primeira coisa que eles olham para mim é tipo assim, lá vem ela falar de porquê, propósito. Não, vai ler. Porque isso aí não é essa palavra prostituída que qualquer um fala de propósito, pronto, acabou. Não, vai ver a base do que é o propósito. O Simon te explica isso muito bem, ainda mais para o seu negócio, ou para você como profissional, né? Então, vai ver o que é isso. O que é o propósito mesmo. Vai entender o que é isso. Isso, para a pessoa, gente, eu acho que é um guia para que ela possa se estabelecer como imagem, como quem ela é, como profissional que ela é, e ser reconhecida, assim, no mercado, né? É quando ela se entende esse seu caminho mesmo, o que ela quer, o que ela quer, o que ela busca, e a rede que está em torno dela. Né? O ambiente. O ambiente, o networking, outra palavra também que ficou, né? Mas networking hoje network é uma coisa essencial na vida. A gente fala que vale mais que dinheiro. Pelo amor de Deus, vale mais do que qualquer dinheiro, né? Então, assim, eu falo que hoje, às vezes, eu consigo uns contatos, consigo algumas coisas, porque eu tenho gente lá de 2000 bolinha que eu conheci, né? E tem gente até que me pergunta assim, como é que você conhece fulano? Eu falei, minha filha, isso aí é velho, né? Mas que você vai alimentando também, networking é troca. Então, se alguém te pede alguma coisa também, é um contato relevante para você, você também está ali disponível, né? Então, eu acho que marca pessoal é você se estabelecer. É você entender o seu porquê mesmo, né? Mas eu tô falando do porquê do Simon, do Golden Circle, do Círculo Dourado mesmo. Entender o seu porquê, entender o seu como, né? Entender o seu quando, tudo. Para que você possa se estabelecer e passar aquilo que você quer realmente que as pessoas entendam sobre você. E aí você vai se tornando autoridade naquilo que você fala. Né? E isso eu vejo muito em vários caminhos, assim, muita gente, como as pessoas, a gente conhece pessoas que são autoridades mesmo naquilo que você fala, que você pensa em algo, você lembra da pessoa, né? Porque ela é autoridade naquilo que ela fala. Então, você não precisa ser uma autoridade mundial, nacional, mas uma autoridade daquele grupo ali de 500 pessoas que te seguem, por exemplo, né? Então, uma referência.
Então, eu acho que você constrói isso entendendo o que você quer realmente, o que é aquilo que te move realmente, né? O que você busca realmente para você entender isso com você mesmo. E aí, você acaba transmitindo para fora, né? E falar sobre isso, ser cara de pau também um pouquinho, quem não é, encontrar o seu jeito, né? Encontrar o seu jeito, que eu acho que tem várias formas. E as empresas, elas fazem um grande trabalho. Aí, quando a gente fala de branding, já vem todo um trabalho, desde valorização da sua marca, até um trabalho de construção da sua marca, né? E aí não tem jeito, aí entender o cliente, a quem você atende, quem são essas pessoas, porque essas pessoas que vão te dizer quem você é. Né? O comportamento delas, a forma como elas adquirem seus produtos, seus serviços, como é que elas usam, isso que vai te trazer o insight de construção da sua marca, né? Então, eu vejo muito dessa forma. Muito legal. Muito legal. E teve uma coisa na sua fala que me marcou, assim, que a gente fala muito de networking aqui, né? E você falou, networking lá em 1900 bolinha eu conheci essa pessoa e ela me ajuda até hoje. A gente fala aqui muito que networking é ação. E aí, você falando, eu pensei, gente, networking é não fechar as portas. Não fechar portas. É não fechar portas. Não. É você ir construindo. Porque o que acontece geralmente com as pessoas, né? Elas vão deixando as conexões. E aí, ficam só as conexões do momento. E aí, você vai... Gente, se não tem conexão, se você não tá ali trocando com a pessoa, você tá fechando as portas. Exato. E aí, na hora que você vai buscar aquela pessoa ali, pode ser que aquela porta ali esteja fechada. É bem isso. Então, levando ali, abrindo portas, mantendo troca. as portas abertas e trocando sempre. Achei muito legal. Mas é isso mesmo, é troca. Eu me lembro exatamente de uma pessoa que eu estava começando na Life Park, que era consultoria que atendia a Arena MRV nessa parte dos grandes patrocínios e do evento de inauguração. Eu precisava de um contato. Eu não lembro sobre o que era o contato. E eu fui perguntar para uma pessoa que era próxima a mim, assim, de mercado. Ela falou assim, os meus contatos eu não passo. Aí eu falei assim, então tá. Depois ela precisou. Eu passei. Mas eu falei assim, isso é uma certa insegurança sua. Eu não vou te roubar ninguém, né? Mas contato realmente é um dinheiro, você pode enxergar dessa forma, mas naquele momento eu mudei a percepção que eu tinha daquela pessoa, sabe? Exatamente. Eu mudei na hora, falei, não posso contar com você. Mas você tá aqui, mas eu não posso contar com você, não. Já tenho certeza que eu não posso contar, né? E quando ela precisava e precisou, eu passei tudo que eu tinha. Eu falei, pode pegar. Né? Isso também alimenta o networking. Isso, às vezes, a pessoa acha que ela tem networking, mas ela tem uma linha muito fraca de ligação com alguém. Né? Então, a minha linha de ligação com aquela pessoa naquela hora, eu falei, não posso contar. Essa pessoa aí, ela só tem contatos. Ela não faz... Não tem relacionamento, né? Não tem relacionamento. Essa é a palavra. Entendeu? Ela só tem contato. Você imagina, você tá começando num trabalho... Você está ali onde você vai acionar quem? Sua rede. Porque você precisa de contatos. Imagina um trabalho que você está começando, que é vender patrocínio. Você precisa de contato em empresas. Empresas, e não era patrocínio de R$200, era patrocínio de milhões. Né? Então, você precisava de contato em uma grande empresa. E aí, eu falei assim, então deixa eu ver quem que eu tenho. Né? E aí, na Neo Ventures, eu trabalhei na área de marketing de inovação do Mining Hub, que era o hub de mineração, onde eu fiz vários contatos. Um deles foi o Rodrigo Carazoli, que é hoje, eu não sei como que o Rodrigo está lá dentro da ArcelorMittal, mas era o head de inovação da ArcelorMittal, um cara super visionário. Eu tinha o contato dele, o que eu fiz? Cutuquei ele quando eu cheguei na Arena e falei assim, que a Arcelor não tem interesse, me aceno aço. Eu falei, quem sabe tem. Não tem interesse de patrocinar a Arena? Ele, cara, coisa interessante, nós dois conversamos, ele me encaminhou lá dentro. Evoluiu, nós vendemos um andar inteiro que tem o nível ArcelorMittal na Arena MRV, que é o segundo andar, que é o de camarote e de lounge. Então, tá vendo? Porque eu conheci ele na área de inovação. Quem que ia me falar que o Rodrigo ia me conversar comigo, ia ver aquela oportunidade, ia passar internamente, chegar na área de marketing. Né? Então, assim, é isso que é networking. Né? E o que ele precisar, ele consegue comigo. Qualquer coisa. Mas, assim, no mercado isso é muito... né? E é um cara, assim,
E vejam bem, é um cara altíssimo executivo lá dentro. Um cara de 1000 anos de empresa, que podia simplesmente olhar para minha cara e falar assim, minha filha, né? Então, assim, isso é que é networking, isso é visão mesmo. E a gente fala isso aqui, Carol, que o networking acontece todo o tempo e as pessoas menosprezam, né? O nosso caso mesmo, assim, na hora que você foi falando, eu fui puxando. Você foi puxando. Olha que louco, assim, a Carol procurou a minha empresa de contabilidade. Foi. Quando a gente começou a fazer o Do It Now, que é um evento... O Vinícius conheceu, acho que seu pai. Né? Eu não lembro como, mas você foi parar assim. lá. Foi com o a gente se conheceu lá, quando você estava na ANEL. E a gente se conectou, não foi por causa de trabalho, foi por outros assuntos incomuns que a gente gosta, né? Então, olha pra você ver o que a gente fala também, gente, por trás de todo CNPJ tem um CPF, Totalmente. né? Então, assim, a gente se conectou ali por outras coisas. A rede social, gente, olha como que a rede social ajuda muito a gente a manter laços, sabendo né? usar é perfeito. Exatamente, então a gente se conectou, a gente ficou ali em redes sociais, depois você saiu da ANEL. E a gente vai acompanhando. A gente vai acompanhando. Durante esse meio tempo, vamos marcar um almoço? A gente foi e marcou um almoço. Não, teve um que deu. Você lembra? Teve um que deu, a gente almoçou e trocou super. Depois a gente ficou, vamos tomar um café e tal. E depois eu falei, vou levar a Carol pro DigCast, né? E olha como que isso assim, isso tem anos. E eu sei, Carol, que se eu precisar de alguma coisa... Toda hora. Exatamente, posso contar com você. E você também é a mesma coisa. Toda hora. Nath, tô precisando de alguma coisa aí dentro do Diga, com contato toda e tal. Hora. Que assim... É na hora. Isso. E as pessoas, elas menosprezam isso às vezes, sabe? Esse poder dessas conexões. E assim, e às vezes assim, mas a Carol não é a dona da ANEL, né? Deixa eu investir ali em outra... E, gente, tem que ser natural, tem que ser genuíno, mas tem que ser intencional também, né, Carol? Porque se a gente não colocar força também, vai se perder. E hoje você tá aqui, olha, esse papo maravilhoso, né, Thiago? Já fez uma conexão aqui, eu e Carol. Exatamente. Né? E antes eu fiz da Carol e Renatinha, porque eu falei, o quê? Duas místicas? Duas místicas precisam se conhecer. As místicas precisam se juntar. Né? Foi legal que a conexão de vocês também, a Renata Fraga. Né? A Renata um dia me perguntou, Carol, você conhece as minhas do dia? Eu falei, conheço. Então, sabe? Já chancela, né? Eu faço LPF com a Gabriela. Com a Gabi. Ai, que legal, tá vendo? Porque eu conheci através da Nath. Então, assim, as coisas Olha que vão incrível. rodando. Gente, networking é isso. Networking é ação, é força. E assim, quem tem esse medo de passar contato... Eu fiquei impressionada agora com esse caso da Carol. Porque eu acho que a pessoa, ela não andou pra frente. Ela tá muito pra trás. Eu fiquei zero impressionada. Sabe o que eu falo com a Bruna? Te falta ódio. Eu falo isso com a Bruna. Falo, Bruna... Falta uma maldadezinha. Te falta ódio, entendeu? Olha, porque, eu e assim... a Nath, a gente é muito complementar, sabe, Carol? Eu, assim, se tiver... Sabe o... a gente é duas partes, que a gente se conecta e a gente se conecta perfeitamente. A gente até... Você é mística também, que a gente também é mística. E a gente já fez todos os mapas, não sei o quê. E as pessoas falam assim, é impressionante. Nem se vocês fossem casadas, ia ser... Porque sociedade é um casamento, só não tem o sexo. Exatamente, é isso mesmo. Efetivamente. Assim, a pessoa que eu mais converso no meu dia é a Nath. Mais que com parceiro. Qualquer pessoa, romântico, mais né? com qualquer pessoa. Parceiro romântico. E a Nath toda hora me fala, aqui, ódio, pelo amor de Deus, falta acorda, ódio. Mas acorda. eu tenho duas pessoas. Eu sou assim também com duas amigas. Eu sou a parte também pra pessoa ter uma certa raivinha, desprezo com a Prícila. Ela sabe que eu sou assim com ela. E eu e a Fernanda, que hoje é minha grande amiga também, a gente é muito assim também, complementar. Mas com a Prícila, a gente trabalhou junto na Localiza. Era uma das coisas que eu mais falava com a Prícila. Prícila, acorda, vamos acordar. E eu, de vez em quando, Até falo... hoje eu falo com ela. E eu, de vez em quando, falo, Nath, aqui... Olha isso com um pouquinho mais de carinho. Com o olhar do bondade. Olha isso aqui com um pouquinho mais de amor, que você vai ver de outra forma. E acontece, e ela faz. E eu também, de vez em quando, faço, quando ela me fala pra ter ódio, eu ponho um pouquinho de ódio dentro de mim. Pelo menos um pouquinho bonitinha ela falando. Né, a cara falando, contou esse caso, não me surpreende zero uma pessoa que é assim, porque assim, né? Ai, gente. Infelizmente. Mas nesse dia, por mais que existe, maldosa que a gente possa ser e vai aprendendo, esse dia eu assustei. Eu fiquei chateada. Eu cheguei em casa assim. Também. Eu cheguei em casa assim, nossa, sabe? Por quê? Eu começando, achei que ia ser um apoio que eu ia ter. Falei, não, eu fiquei triste. Esse dia eu fiquei triste. Assim, mas aí a vida que seguiu. Ai, Carol, o nosso papo aqui, ele voa. A gente queria falar de gente, mil voa. assuntos. Gente, olha, falamos do lugar... Olha que você vê, Thiago, recapitulando. A gente foi desde... Recapitulando. Faz a professora aí. Recapitulando. Falamos do papel da madrasta. Falamos até de madrasta. Falamos da opção de não ter filho. Falamos sobre carreira
intraempreendedora, carreira em grandes corporações, em pequenas corporações. A gente falou sobre brand, sobre marca pessoal. É verdade. A gente falou, o que mais? Que me falta ódio, que te falta amor. Exatamente, falamos. Isso foi verdade. Isso foi verdade, trouxe aqui. Gente, papo rico, Carol. Muito. Foi incrível. E, Carol, a gente tem aqui uma parte do nosso Digcast que é clássica, assim. Tem uma amiga, uma digníssima, que ela sempre escuta, que ela fala assim, ai, toda hora que chega na parte do avião, eu falo, eu não acredito que já tá acabando. Mas a gente tem um clássico aqui nosso, que é o avião. O nosso avião plotado, Confia Mulher. A gente tem ele aqui materializado, e eu esqueci, falhei. Hoje, enfim, não rolou. Que é o nosso avião escrito Confia Mulher, que a gente fala assim, Carol, plotado, vamos enfiar tudo que a gente quer lá dentro e fazer o que a gente quiser. E sabe, a liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir. É isso que ele representa pra gente. O que hoje é o seu avião plotado? Nossa Senhora do céu. Meu avião plotado? Acho que meu avião plotado hoje é aprendizado. O meu avião é todo plotado sobre aprendizado. Tanto sobre a vida. Eu tenho refletido muito sobre a finitude. Tenho refletido muito, porque a gente vê os pais a gente envelhecendo. Então, isso está me tocando. Minha mãe está ficando mais velhinha. E a finitude tem uma coisa que eu tenho estudado cada vez mais, né? Acho que o meu avião plotado é muito sobre isso, sobre a vida, sobre o aprendizado, sobre a gente entender melhor esses processos que a gente passa com o passar dos anos. E o amadurecimento, que eu acho que não tem a ver com a idade, sabia? Eu acho que amadurecimento pode ter uma pessoa de 25 anos muito mais madura do que eu. Aqui. É verdade. Né? Mas eu acho que o amadurecimento, quando você chega nele, se vê nele, ele traz muita coisa bacana. Né? Muitos medos também, mas muita coisa mais positiva do que negativa. Então, eu acho que é esse aprendizado e esse amadurecimento. Mulher profunda. Muito. Eu amo, né? Nossa Senhora, vocês duas eu tenho muita água no mapa, Carol. Eu amo essa profundidade. Eu tenho terra. Eu sou fincada, mas eu sou profunda. Uai, então nós três a gente ia dar muito certo, porque a Nath é puro fogo. Eu sou água, você é terra, pronto, formou. Não, e ela fala, não, Capricórnio, 22 anos, pensando na minha aposentadoria. Eu falei, gente, eu sou Sagitário, 22 anos, louca, pensando que eu precisava de 100 reais pra ir uma balada. Eu pensava mesmo. Tudo em um dia. E Carol, engraçado que eu comecei a ler essa semana um livro que ele é bem nessa pegada, que ele a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Comecei, Thiago, comecei. Arrasou. Não consegui terminar aquele outro, não vou falar aqui pra não ser ruim. Não consegui terminar aquele outro que você leu todo e que você falou, você não vai gostar tanto. E aí não já gostou. Lembrei, não gostou mesmo. Sabia que você me falei, não vai aguentar esse livro, não vai passar da página 20. Mas vai que um dia a gente conhece a pessoa, eu não vou falar qual que é. Melhor não, depois eu conto pra Carol aqui nos bastidores. Ô, Carol, e a gente tem... Mas esse parece ser muito bom. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Você olhando pra Carol lá de trás... né, não tão atrás assim, mas um pouco mais distante, de 20 anos. Você olhando pra ela agora, fala que você encontrou, ela entrou aqui por aquela porta. Nossa. O que você falaria pra ela? Tá vendo? Ela baixou aqui a Nossa Senhora, a Giovanna Antonelli já fez isso, já viu? Que ela faz um gesto horroroso, que ela olha assim a menina, ela passando menina, e ela madura, ela faz assim pra menina. Gente, ela é maravilhosa. Eu já vi essa é maravilhosa. Nossa, eu amo, eu acho ela incrível. A Fernanda Gentil fez esse meme mas também. O primeiro meme foi a Giovanna Antonelli fazendo pra ela novinha e ela passando mais velha, fazendo assim. Mas eu acho que é praticamente isso. Mas eu acho que eu falaria pra ela o que eu falo pra muitos dessa idade hoje, que é ter paciência. Né? Paciência e persistência. Não desistir tão fácil e ser paciente mesmo, que é um processo. Né? É um processo, crescer é um processo. Eu fico vendo a minha... Né? Eu acho que eu escrevi para vocês que o grande amor da minha vida pessoal, assim, família, né? Não é o romântico, é o família. É a minha filhada, minha sobrinha. Sua sobrinha. Então, eu olho ela crescer, eu falo assim, né? Eu tava vendo ela no aniversário dela com uma mesa cheia de menininhas de 12 anos. Eu falei assim, elas estão crescendo, né? E, realmente, é olhar e falar paciência. Paciência que vai. Mas você tem que passar por isso tudo. Para ser quem você é, e você não tá aqui à toa, né? Você tem que passar por isso tudo, você vai passar.
Ai, Carol, maravilhoso. A gente amou esse papo. Foi incrível. Amei, gente. Que Estamos bom. esperando você, a gente, em outros momentos, porque... Quando quiser. Esse aqui é papo bom que não acaba mais. Chegamos ao fim, né, Thiaga? De mais um episódio Infelizmente. maravilhoso. Todo carnaval tem seu Mais fim, uma mulher né? brilhante. Mais uma. Oh, que passa por aqui. Mas é muita, né? A gente tem uma coisa que a gente não tem falsa modéstia em falar, que a gente reúne mulheres interessantes, né? Nossa A gente senhora, capta, a gente sabe assim, fazer isso. Porque a gente sabe fazer Eles fazem isso muito bem. bem, é isso, né? Mas a nossa antena também, né? A gente atrai. A gente É atrai. um movimento que o próprio universo também vai Vai. fazendo pra gente ali, Vai total. né? Isso aí. Porque quando a gente tá alinhado com o nosso propósito, a natureza provém. É isso. Provém, né? É. Não é? Isso é massa. É sobre isso. E assim finalizamos. Assim finalizamos com uma frase de impacto. Da pessoa que não é profunda. Exatamente, veio de mim, que não sou profunda da roda, mas soltei essa e assim finalizamos Bonito. o DigCast. Muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada, gente. Carol. Obrigada, Carol. Adorei. Foi ótimo. Até o próximo episódio. Beijos, beijos. Tchau, gente.